Olá pessoal, aqui eu sou o professor Rosildo. No tema de hoje a gente vai falar sobre alguns aspectos polêmicos de penhoras no Código de Processo Civil, no Código Novo, mas também vamos falar de alguns aspectos polêmicos de penhoras que possíveis ou que não são possíveis, trabalhando juntamente com a Constituição Federal, trabalhando juntamente com a Lei 8.009 de 91, que trata da impenhorabilidade do bem de família. Ou seja, nós vamos discutir as questões mais polêmicas que a gente vê lá no dia a dia, no judiciário, na doutrina e na jurisprudência. Tá, já entrou na sala Ana Cristina, Juliana, Renato, Vinícius, né? Maria da Conceição, Flávio Percy. O pessoal tá chegando, né? Oi, Rosildo, tudo bem? Maria da Conceição, ótimo. Viviane, boa noite, mestre. Sumida, hein, Viviane? Juliana, tudo bem? Jujuba, né, o apelido? Maria da Conceição. Vamos ver quem mais. Li. Ou seja, o pessoal tá chegando, né? Perdoa que o professor está um pouquinho resfriado, né? E alergia nesse tempo de frio, por isso toda hora a gente coça o nariz. Bom, vamos lá, antes de começar a aula, dar alguns recadinhos. Eu estou terminando no sábado agora o nosso curso de prática jurídica, que termina no sábado agora. Ficamos 2 sábados sem aula e voltaremos no final do mês com um novo módulo de prática jurídica. Rosilene, oi professor, tudo bem? Tudo. O novo curso de prática jurídica vai ser a parte de recursos. Como eu digo a vocês, a aula é de prática. Então a gente dá um pouquinho de teoria de processo e logo entra a ensinar a fazer as peças processuais. Quem tiver interesse é só ligar para o Dr. Flávio Percy, que trabalha comigo. Boa noite, Moacir, tudo bem? Frio aí em Minas? Aqui está um frio terrível. Quem tiver interesse, é só ligar para o Dr. Flávio Percy no telefone 99705-2199 para fazer lá a matrícula. Então, enfatizando de novo, termino o primeiro módulo de prática jurídica resposta do réu dia 29 agora, perdão, no sábado agora, dia 8. Ficamos 2 sábados descansando, sem aula, também somos filhos de Deus. E no último sábado desse mês, 29, a gente começa um novo curso de prática jurídica, agora a parte recursal, ok? Está entrando também Rosilene, Ione, Nice disse, oi Nice, tudo bem? Gisele. Bom, segundo pedido para vocês compartilharem esse vídeo na rede de amigos de vocês, para que mais pessoas tenham conhecimento e a gente possa aí trocar informações. E também pedir para vocês me seguirem lá no Facebook, onde lá a gente pode mais pessoas perceber o nosso trabalho, ver os vídeos que a gente posta, ver as questões, os textos. Eu estou sempre postando texto lá. Faustão diz, vou trabalhar para trazer este professor para Minas Gerais. Irei com todo o prazer do mundo. Você trabalha aí, fala aí com o pessoal, monta uma turma bacana, que o professor vai estar aí, né? Já que você não vem mais aqui no Rio assistir às nossas aulas, né, moça? Bom, é isso. Falamos do curso, falamos para vocês compartilharem o máximo possível esse vídeo, para que mais pessoas tenham conhecimento e a gente divulgue aí o saber. Falamos para vocês me seguirem no Facebook e falamos lá do nosso curso, novo módulo da nossa prática, que vai ser de recursos, não? A parte prática de recursos. Vamos ensinar a fazer petições recursais para que a gente saiba fazer bonitinho, não erre mais. Moacir, tá lá, kkk, rindo de quê, Moacir? Tu vive rindo deve rir, tá com o bolso cheio de dinheiro, né? Deve rir, como eu sou pobrezinho, por isso que geralmente estou com a cara mais fechada, né, Moacir? Rindo pouco. Rosa Cardoso, minha aluna lá de 1900 e antigamente, né, Rosa? Não vou nem dizer a data para a gente não saber, não fazer mais ou menos o cálculo da minha idade e da tua. Quer dizer, mulher esconde, eu não, tenho um pouquinho mais, pouquinho só, mas um pouquinho só mais do que 50 anos de idade. O tempo passou, né? Bom, gente, vamos trabalhar. Eu fiz um roteirinho aqui, porque é tanta coisa que a gente tem que comentar, que a gente pode esquecer ou pular. Então fiz um roteirinho, que está aqui na minha mão, ó. Roteirinho aqui. Fiz um roteirinho do que a gente vai comentar nessa aula de hoje.
Rosa, meu querido professor. Tudo bem, Rosa? Bom, vamos trabalhar algumas coisas. Vamos trabalhar primeiro a possibilidade de penhora em saldo de conta de FGTS. Gisele, também conheço o doutor há bastante tempo. Oh, se conhece, Gisele. Quanto tempo, né? A gente lá dando aula no campus Meia, né? Quanto tempo. Aquelas reuniões de sábado lá na Barra. Muito bom. Vamos falar primeiro de penhora de saldo de conta de FGTS. Primeira questão que a gente pode se discutir com penhora de saldo de FGTS é falar, não, professor, não pode ter penhora de conta de FGTS, salvo as hipóteses previstas no artigo 20 da Lei 8.036 de 90, que é a lei do FGTS. Eu digo, de fato, a lei desenha lá quais são as hipóteses que eu posso ter o FGTS liberado. Por exemplo, quem tem câncer, neoplasia maligna, câncer, quem tem AIDS ou parentes, por exemplo, o pai que tem filhos com HIV, pode liberar. Pessoas que se aposentam, caso novo, recente, por causa das grandes tragédias das chuvas, tragédias de chuvas para reconstruir casa. Mas o STJ, corretamente, entende que o rol do artigo 20 da Lei 8.036/90, que é a lei que permite liberar valores do FGTS, entende que é facultativo. E, por exemplo, na área de alimentos, permite penhorar saldo de conta de FGTS para pagar alimentos. Por exemplo, pai deve alimentos, não está conseguindo pagar, mas tem lá 100 mil reais na conta do FGTS. É permitida a penhora de parte daquele valor do FGTS para pagar alimentos? Sim. E se você pesquisar na jurisprudência do STJ, você vai ver lá diversos jurisprudências, diversos acordos no sentido de permitir a penhora nesse sentido. Francisco Júnior, boa noite, mestre. Boa noite, Francisco. Então, a primeira hipótese de penhora não está expresso na lei, por isso que é meio que polêmico. Tem gente que fala, ah não, só pode sair dinheiro da conta vinculada do FGTS nas hipóteses do artigo 20 da Lei 8.036/90, mas com construção doutrinária e jurisprudencial, excepcionalmente se permite sim penhoras de contas de saldos de FGTS, principalmente para se pagar alimentos. Se os senhores perguntarem, professor, em algum caso prático, o senhor já viu acontecer isso? Já vi, e dentro do meu escritório, onde já pedimos penhora de saldo de conta de FGTS, e o juiz deferiu e foi liberando mês a mês a quantia até que este pai fosse adquirir novo emprego. Na verdade, os advogados tomam cuidado e já pedem ao juiz, ainda que haja rescisão, para que na rescisão bloqueie parte desse FGTS, porque enquanto esse pai não se colocar no mercado, não arrumar outro emprego, passível a penhora de saldo de FGTS, não obstante estar escrito lá na lei 8.036 de 90, está escrito lá no artigo 20 quais são as hipóteses, e essa não está compreendida. Maria da Conceição, acertada a decisão. Bacana, acertado mesmo. Feito isso, vamos falar de um tema bastante interessante, que é a penhora de bem de família. A gente sabe que, em regra, bem de família não é penhorado. Está lá na Lei 8.009 de 91, no seu artigo 3º. Sabemos também que esta lei sofreu alteração em 2012 para acrescentar outras situações de penhora de bem de família, como, por exemplo, para pagar alimentos. Está lá no artigo 3º da lei, inciso 3º, que foi acrescentado com a Lei 13.144 de 2015, permitindo também a penhora do bem de família para pagar alimentos. Ah, então o pai pode perder o seu bem de família para pagar alimentos ao seu filho? Pode. Mas dentro disto, a gente tem que se perquirir o que é um bem de família. Professor, eu tenho um apartamento e tenho uma garagem que faz parte da escritura do meu apartamento. Este bem de família pode ser penhorado? Essa garagem pode ser penhorada? Sim, essa garagem, se ela tiver matrícula própria, esta garagem pode ser penhorada por uma questão muito simples. A mensagem teleológica do legislador ao criar o bem de família fora para quê? Para proteger a moradia, a
do casal ou da família. E eu pergunto aos senhores, a garagem é para quê? Para ficar seu carro. Carro precisa de moradia? Não. Se você está devendo, seu carro vai ficar na rua. Claro que no Rio de Janeiro, eventualmente, vai ser roubado, mas tem que ficar na rua. Ok? Então, é possível a penhora de vaga de garagem desde que tenha matrícula própria. Professor, esse tema é pacificado? Parcialmente sim, porque esse tema é objeto da súmula 486 do STJ. Bom, que permite a penhora do bem de família. Vou ter um problema. Excelente escolha, professor. Obrigado. Vou ter um problema. Qual o problema que eu vou ter? Vou ter o seguinte, e se eu moro num condomínio, o que é mais comum, e penhora a vaga de garagem, professor? Quem arremata esta vaga é um terceiro estranho ao condomínio. Como é que eu vou ter uma pessoa que não mora no prédio estacionando, colocando o seu carro dentro do prédio? Pois é, a súmula 486 diz apenas que se a vaga de garagem tiver matrícula própria, pode. Aí começou a briga na jurisprudência dizendo, mas se a convenção do condomínio não permitir que terceiros estranhos tenham vaga de garagem lá, como é que fica isso? No começo, a jurisprudência diz o seguinte, pode penhorar, desde que um dos arrematantes seja um dos próprios condôminos. Não pode acontecer. Aí meu apartamento não tem vaga de garagem e, na verdade, fora penhorado do meu vizinho, eu fui lá e arrematei. Ok, eu arrematei e não entrou pessoa estranha ao condômino. Ok, essa é a primeira hipótese. O Wilson escreveu o quê? Boa noite, mestre. Grande dicas. Receba o meu abraço de seus colegas da 45, Cordeiro. Fala, Wilson. Muito obrigado. Muito bacana aquele encontro que nós tivemos lá, fazendo algumas palestras com vocês. Gostei muito do pessoal de Cordeiro. Muito obrigado mesmo. Bom, vamos lá. Essa é a primeira hipótese. Aí, como ficou essa discussão se poderia ou não penhorar e arrematar terceiros estranhos que não participassem do condomínio, principalmente se a convenção do condomínio não permitisse, e o legislador não gostou muito da súmula 486, o que fez o legislador? Veio a Lei 12.607 de 2012, que alterou o artigo 1331, parágrafo 1º do Código Civil, com finalidade exclusiva de engessar ou de restringir a hipótese da aplicabilidade da súmula 486 do STJ, que dizia, se tiver matrícula própria pode penhorar. Aí a súmula, a lei veio e disse, não, até pode, em duas situações. Tiver matrícula própria, como a súmula já diz, mas mais, se a convenção do condomínio autorizar. Então hoje nós estamos, pode, desde que a convenção do condomínio autorize que terceiro estranho entre. Se a convenção do condomínio não autorizar, pode penhorar, respeitando a súmula 486, mas desde que o arrematante seja um dos condôminos, porque aí não entrará terceiro estranho no condomínio. Então, se a convenção do condomínio não autorizar, pode arrematar tendo matrícula própria? Pode, que a súmula 486 do STJ permite, mas arrematante só poderá ser feito entre os condôminos. Se a convenção do condomínio autorizar que terceiro estranho também pode entrar, aí é liberado e pode se penhorar, independente do arrematante ser pessoa estranha ou não. O que é correto é permitir a penhora, sim, do imóvel, da garagem, desde que, e somente nesse caso, desde que tenha matrícula própria, súmula 486, e que a convenção do condomínio permita para que terceiros estranhos possam arrematar. Legal? Legal. Anice diz, professor, gostaria que falasse sobre penhora relativa a IPTU, que tem sido frequente pela prefeitura. Veja, o bem de família, Nice, boa noite, professor. Boa noite, Ângela. O bem de família está lá no artigo 3º da Lei 8.991, dizendo que ele é impenhorável e traz as exceções e que o bem de família pode ser penhorado. Uma das exceções nisso é justamente para pagamento de IPTU, para pagamento de cota de condomínio,
para pagamento de financiamento de casa própria quando o próprio bem foi dado em garantia hipotecária. Mas vamos falar de IPTU. Por que eu posso penhorar um bem de família para pagar IPTU? Porque IPTU é o que a gente chama na doutrina de dívida propre terrain. O que é dívida propre terrain? É dívida gerada não por um caráter contratual. A dívida propre terrain é gerada simplesmente porque eu sou titular, sou o proprietário de uma coisa. Eu pergunto nisso, por que eu pago IPTU? Eu fiz algum contrato com a prefeitura? Não, eu pago porque eu sou proprietário do imóvel. O fato gerador do IPTU é a propriedade. Por que eu pago condomínio? Eu fiz algum contrato com um prédio que eu moro? Não, eu pago condomínio porque eu sou proprietário de uma unidade dentro daquele prédio. O que gera a dívida é a propriedade. Quando o fato gerador da dívida é a propriedade, a gente diz que é uma dívida propre terrain, própria da coisa. É uma dívida gerada pela propriedade. Neste caso, o artigo 3º da Lei 8.991 permite que se penhore o bem de família, porque a dívida é gerada pela titularidade da própria propriedade. Legal? Respondido então. Vamos lá. Aí falamos do bem de família, falamos da vaga de garagem. Não é isso? Também muito se discute se um bem de família, eu só tenho um imóvel, acessório segue o principal, tá? Eu só tenho um imóvel, mas eu não moro neste imóvel, eu aluguei meu imóvel e moro em outro lugar. Pergunta, este imóvel continua sendo bem de família e não pode ser objeto de penhora, ou este imóvel pode ser penhorado? O que vocês pensam? Eu digo, depende. Também tem súmula para essa pergunta. É a súmula 486 do STJ. Já falamos da 449, que fala sobre matrícula de vaga de garagem. Agora a 486, que diz: o bem de família, mesmo que alugado, ele não perde a característica do bem de família em duas situações. Quando eu alugo para minha subsistência, ou alugo para minha subsistência, ou para pegar o valor do aluguel, que não deixa de ser subsistência, e pagar meu novo aluguel. Por que isso, senhores? Porque nós sabemos que na prática, aquelas pessoas trabalham a vida inteira, que principalmente que vão se aposentar pelo INSS, o que elas fazem? Compram um ou dois imóveis e o valor daquele bem e valor daquele imóvel entra na sua renda familiar. Por isso que o STJ diz que se o dinheiro que eu tiro daquele bem de família que eu não moro, mas é revertido para minha subsistência, logo tem um caráter alimentar, continua sendo bem de família, ainda que eu não venha morar. No passado tentou-se construir a tese que é bem de família só se eu morasse. Não, para a súmula 486, me parece que é correta, é bem de família se é para minha própria subsistência, e dentro da subsistência se eu pego aquele valor daquele dinheiro. Eu aluguei agora meu imóvel, que é um pouquinho mais afastado, fui morar na Zona Sul, pago 3.000 de aluguel, mas aluguei o meu por 2.000. Pega aqueles 2.000 com mais o meu salário inteiro e pago um novo aluguel. É bem de família? É bem de família. Ou não, saí e fui morar na casa da minha mãe, mas aquele dinheiro todo é vertido para minha subsistência, para me alimentar. Também continua sendo bem de família, ok? Então, cuidado. Mesmo que eu não more, eu posso pedir que não se penhore aquele bem, porque continua sendo bem de família. Vivian, excelente abordagem, Alexandre Costa. Vamos trabalhar com uma questão que, quando eu falei isso da primeira vez, num curso, a turma ficou estarrecida e falou, é possível? Que é a questão da multiplicidade de bens de família. Você pode ter mais de um imóvel como bem de família? Pode. Que situação é essa? Vamos imaginar. Hoje você está casado com tua mulher e 2 filhos, ok? O bem que você mora, você, mulher e 2 filhos, é bem de família. E você tem um segundo imóvel. Esse segundo imóvel não é bem de família, porque
O bem de família legal é o bem que você tem para morar com a sua família. Então o segundo imóvel pode penhorar. Amanhã ocorre um infortúnio e você se separa. Se separa. O casamento, infelizmente, nem sempre é para a vida toda. Se separa. Na separação ficou que sua mulher vai ficar com o filho e você vai ficar com a outra filha e que vai ter as visitações recíprocas a cada 15 dias. Você chega naquele outro imóvel que você tem e faz a retomada para morar com a sua filha. Aquele segundo imóvel também virou bem de família. Por quê? Porque num imóvel está o bem da família, qual? A mãe com a filha. No outro imóvel também é bem de família, porque está parte da família. O pai com o filho. Né? Isso acontece muito na separação. Professor, e como o senhor chegou a esta conclusão? Bom, primeiro cheguei a esta conclusão estudando. E estudando, percebi lá no artigo 226, parágrafo 4º da Constituição Federal, que diz que compreende o conceito de família uma entidade familiar com pais e seus descendentes. Ora, não foi o exemplo que eu dei? Estava pais aí, pai e mãe no plural, estava lá o pai no imóvel com o filho e a mãe no imóvel com outro filho. Então, à luz do artigo 226, parágrafo 4º, ali se formou um outro núcleo familiar. Quando a gente está casado, mãe, marido e mulher e filhos, eu tenho apenas um núcleo familiar, um bem de família. Quando esse casal se separa, parte da família mora no imóvel e parte mora em outro, eu tenho 2 núcleos familiares. E a Constituição Federal diz no artigo 226 que o Estado tem que amparar esta entidade familiar, e isto é entidade familiar. Professor, tem acordos a respeito disso? Tem vários. Quando eu estou dando aula, eu coloco lá na tela vários acordos e discuto com meus alunos, mostrando essa multiplicidade de bem de família. Como, por exemplo, e se, professor, eu infelizmente, a carne foi fraca, não devia ser, pulei a cerca e acabei traindo minha mulher. E o que aconteceu? E dali fui azarado, a outra mulher ficou grávida. E eu botei este filho no meu outro apartamento. Esse segundo apartamento é bem de família? É bem de família. Boa noite, professor Eliomar. Qual é a construção jurídico-constitucional para o senhor me informar que este outro bem é bem de família? Continua no artigo 226, mas agora no parágrafo 6º da Constituição Federal, que diz que os filhos havidos fora do casamento têm que ter o mesmo tratamento dos filhos dentro do casamento. Ora, então, o meu filho, que mora com a minha mulher, lá no primeiro apartamento meu é bem de família, por que não será bem de família o meu filho que mora lá com a mulher que eu tive uma relação extraconjugal? Não seria tratar diferente dos filhos? A Constituição não acabou, graças a Deus, em 1988, com os filhos adulterinos, espúrios, esses nomes horrorosos? Todos são tratados iguais. Então eu posso ter uma multiplicidade ali de bem de família, porque eu tenho vários núcleos familiares. Ok? Rosângela Forte diz: e quando do primeiro casamento mora um filho do casal e no outro apartamento mora a atual mulher com um filho comum do segundo matrimônio? Bom, se esse imóvel for dos dois, é isso que eu acabei de dizer do artigo 226, parágrafo 4º, dizendo: se eu tenho várias entidades familiares e cada entidade familiar dessa está morando em imóveis que é meu distinto, que é minha entidade familiar, eu tenho multiplicidade de bem de família. Sempre interpretando o artigo 226, parágrafo 4º, parágrafo 6º. Sempre interpretando. Por quê? Porque a Constituição Federal corretamente extraiu esse conceito formal de família. Só marido, mulher com os 2 filhos. Separou? Ora, é uma família que compôs 2 núcleos familiares. Ok? Dr. Flávio Percy pergunta: uma empresa familiar pode ser considerada bem de família, visto que o lucro da mesma é usado para a subsistência do núcleo familiar? Se uma empresa familiar pode ser considerada bem de família? Bom, é complicado. Recentemente eu dei um parecer a respeito dessa situação, Dr. Flávio. Era uma empresa familiar,
O imóvel estava no nome da empresa, mas toda a família morava dentro daquele imóvel. Pediu-se a penhora. No primeiro momento, o juiz, adotando gramaticalmente a lei, disse: não há bem de família, porque a empresa não tem morada, a empresa tem sede. Mas a empresa era familiar e eu demonstrei que a empresa era familiar e todo o núcleo familiar que a empresa tinha como sócio, pai, mãe e 2 filhos. E todos eles moravam na sede da empresa. Moravam na empresa. E conseguimos, não tem muitos acordos, é verdade, conseguimos caracterizar ali como bem de família, porque aquilo ali era a morada. E à luz do artigo 6º da Constituição Federal, o que se quer proteger no bem de família não é a propriedade. O que se quer proteger no bem de família é a morada, porque isso está escrito no artigo 6º da Constituição Federal. Que tem que se proteger a morada. E aí eu disse: excelência, qual é, claro, já no tribunal, qual é a mensagem teleológica, qual é a interpretação teleológica do bem de família? É proteger o direito de propriedade? Não. Não pode se proteger o direito de propriedade em prol daquele que você está devendo. É proteger a morada, para se dar o mínimo existencial às pessoas, para que elas possam ter um princípio tão consagrado no artigo 1º da Constituição Federal, o princípio da dignidade humana. Se eu não tenho onde morar, eu perco a minha dignidade. E por isso que o Estado se preocupa com a morada. Ok? Daí chegou-se esta conclusão. Então, a gente sabe sim que é possível ter multiplicidade de bem de família. Basta moradia. Entendido, mestre. Obrigado. Então, basta interpretar o artigo 226, parágrafo 4º da Constituição Federal e parágrafo 6º, combinado com o artigo 6º da Carta Republicana, que fala em morada. Ok? Na Justiça do Trabalho, o entendimento é diferente. A Justiça do Trabalho, o Código, a Lei 8.009, doutor Flávio, sofreu uma outra alteração, a Lei 8.009, que ficava assim o artigo 3º da Lei 8.009. Não é permitida a penhora de bem de família em tais e tais situações. Fala para qualquer tipo de ação, fala inclusive de ação trabalhista. Mas permitia a penhora de bem de família para crédito de empregados domésticos para penhorar o próprio bem de família. Pois é, a mesma lei que eu falei para os senhores, que criou a possibilidade de penhora de pensão alimentícia, que é a Lei 13.144 de 2015, retirou essa possibilidade porque entendeu-se que era injusto. Então, penhoro para pagar os créditos de trabalhadores domésticos, mas não penhoro para pagar o crédito de um servente que faz o mesmo serviço doméstico, mas só que não trabalha dentro de uma residência, então doméstico não é. Então, não se permite ali a penhorabilidade. Bem de família, claro que você vê acordo ou outro. Eu mesmo atuei no processo que pedia a penhora de um bem de família, na área trabalhista, o juiz aceitou. Claro que se você for às instâncias superiores, acaba se reformando isto, ok? Valéria me pergunta: a inexistência de filhos também assegura os 2 imóveis do casal separados como bem de família? Veja, como é que é o nome? Valéria. Veja, Valéria, quando a gente fala em família, o modelo atual de família, bem interpretado o artigo 226, não se dá exclusivamente por ter filhos, não. Por exemplo, o STJ sempre entendeu que uma pessoa que mora sozinha, nunca casou, nunca teve filho, o bem dela é impiorável, que o bem é de família. Percebe? Então, quando você pergunta, a inexistência de filhos também poderá assegurar os 2 imóveis? Podem, marido e mulher. Nunca tiveram filhos, moram no imóvel. Aquele bem é de família. Se separam. Um vai para um imóvel, o outro vai para o outro. O bem é de família? É bem de família. Tentou-se no passado, e teve acordos, eu me lembro, lá em 1990, dizer que não é bem de família quando é uma pessoa que mora sozinho. E o STJ proferiu um dos primeiros acordos, dizendo que era lindo o acórdão, dizendo o seguinte: ora, se você, quando tem família,
está casado, teu bem não é piorado? Qual é a razão para proteger a morada e não proteger a morada daquela pessoa que mora sozinho? E eu acordo até, não sei se brincando ou não, diz, já leva uma vida tão tristonha, tá sozinho, não tem família, ninguém de perto, ainda vai tirar a morada? Então, seria um preconceito inverso, percebe? Se eu sou casado, eu tenho meu imóvel como bem de família. Se eu nunca tiver me casado, a meu bem não seria de família? Falta lógica nesta construção. E por isso que o STJ diz, ainda que você more sozinho no imóvel, aquele imóvel é bem de família e é impenhorável, sob pena de você gerar um preconceito inverso. Ou seja, se eu sou casado, legal, o bem é de família. Se eu não sou casado, o bem não é de família. A proteção, como diz o artigo 6º da Carta Republicana, é para a morada. E para a morada é morar quem é casado e quem não é. Ok? Gisele fala, no caso de penhora da garagem que tem matrícula autônoma, mas há silêncio na convenção condominial, como é que fica? Pois é, Gisele, o Código de Processo Civil, o Código Civil, justamente para poder engessar a súmula do STJ, que é a 449, diz que só era permitido para penhorar se a convenção autorizasse. Ou seja, se tivesse expresso na convenção que é possível que terceiros tenham arremate. Então, no silêncio, não poderia, porque pelo artigo 1331, parágrafo 1º, só se tiver autorização. Se eu estou no silêncio, eu não estou autorizando. E aí, entende-se que qual é a regra? Então, a regra é que pode penhorar, vigorando a súmula 449, mas só podendo arrematar condôminos daquele próprio condomínio. Ok? O Luiz Santos me pergunta, podemos também considerar os enteados equiparados para caracterizar bem de família? Aí é você verificar como a jurisprudência vai dar esse elastecimento. Me parece, quando eu falo me parece, é só vício de linguagem, se você comprovar efetivamente, aí é questão de prova, que de fato é enteado, que efetivamente mora, que você cria aquela pessoa, que você é responsável financeiro pelaquela pessoa, responsável pela educação, claro que deve abarcar, sob pena de você estar fazendo o quê? Você está ocorrendo uma discriminação. Agora, claro, não adianta falar, porque é meu enteado, e o menino passa ali algumas vezes lá na tua casa. Aí não, ok? Aí, Gisele, mas complicou para o credor. É verdade, complicou para o credor. Por isso, Gisele, que a súmula 449, ela sempre entendeu o seguinte, não, basta ter matrícula própria. Acabou. E essa súmula veio vigorando sempre, bastando ter matrícula própria, então o STJ entendia, pode ser pessoa estranha, mas aí veio o legislador para efetivamente restringir o campo de ação da súmula, diz não, só se o condomínio autorizar. E a partir dali, os acordos que a gente anda colacionando é, se o condomínio expressamente autorizar, é possível, se não, não, mas não negando vigência à súmula 449, dizendo pode penhorar, que tem matrícula própria, mas desde que um dos arrematantes sejam membros do condomínio, ok? Vamos lá na sequência, como eu disse, eu fiz meu roteiro, a grande alteração do Código de Processo Civil é execução de verba de natureza alimentar. E aí eu vou até o artigo 833 do Código de Processo Civil para trabalhar isso com os senhores. Isso fora uma grande mudança. Então vamos lá. O artigo 833 do Código de Processo Civil diz lá que era o antigo 649, claro, com suas alterações, diz, são impenhoráveis, inciso 4º, os vencimentos, os subsídios, os soldos, salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, monte pi, vai. Toda verba que tem natureza alimentar dizia que é impenhorável. Lá no inciso 10 diz que também a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos impenhorável. Pois bem, o que se discutia na doutrina e na jurisprudência? Dizia o seguinte, o Código de Processo Civil de 73, no artigo 649, dizia que é impenhorável, mas permitia a penhora para um caso. Dívida alimentar, mas alimento ali, o código ficava claro que é alimento estrito sensu, alimentos advindos do direito de família. E a partir dali,
Construiu-se no Código 73 que qualquer outro alimento que não fosse alimentos da direito de família não poderia ser penhorado. Por exemplo, salário é alimentos? É alimentos. Né? Tem natureza alimentar? Tem. Né? Até porque está escrito no artigo 100, parágrafo 1º ou 2º da Constituição Federal. É alimentos. É. Mas eu não poderia penhorar o salário do meu empregador para ele pagar o meu salário. Porque dizia-se que os alimentos que eram passíveis de penhora eram alimentos estrito sensu, alimentos da área de família. Todos os professores, os juristas do país falavam que isso é injusto. Vamos criar uma situação. Imagina lá que você ganha 30 mil reais por mês de salário. E eu vou lá consertar o cano de descarga do seu banheiro. E cobrei, estou chutando, 500 reais. E você não me paga. Eu sou autônomo, eu vivo daquilo. Aquela verba tem natureza alimentar para mim. Mas não é alimento do direito de família. Você com 33 mil reais, eu não posso penhorar 500 reais, não podia penhorar 500 reais do seu salário. Pergunto eu, você ganhou 33 mil reais. Você acha que se eu penhorasse 500 reais do seu salário, ia pedir a sua subsistência? Não. O que o legislador quis quando criou a hipótese de penhorabilidade do bem de família, salvo para pagar alimentos estrito sensu, foi: não se pode penhorar para não agredir o mínimo existencial de qualquer ser humano. Qual o mínimo existencial? Você ter uma casa para morar, você ter alimentos, não é verdade? Ter um mínimo para se viver com dignidade. Me parece que quem ganha 33 mil reais por mês não reverte tudo aquilo para sua subsistência. Então a gente sempre criticava, o saldo poderia piorar. Mas o código dizia que não. O TST emitiu a OJ 153 dizendo que é absolutamente impenhorável bem de família, salvo nas hipóteses para pagar alimentos. Então lá para eles comer alimentos não de família, do direito de trabalho, não era possível. O TRT da nossa região tinha a súmula 11, dizendo que não se permitia, hipótese nenhuma, penhorar bem de família. Até que veio, graças a Deus, o Código de Processo Civil e alterou isto quando disse no parágrafo 2º, o disposto no inciso 4, que é a impenhorabilidade de salários, pensões, e no inciso 10, que é a penhorabilidade de poupança. Não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de prestações alimentícias, e foi mais. Diz, independente de sua origem. Então o código diz, se for pagar alimentos, independente da sua origem de alimentos do direito de família, origem de alimentos advindos do direito de trabalho, origem de alimentos advindos de alimentos por atos ilícitos, independente de sua origem, então pode ser penhorado. Aí continua, criou outro caso, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a restrições obedecer o artigo 528, parágrafo 8º, e 529, parágrafo 3º. Então o Código inaugurou, graças a Deus, a possibilidade de você penhorar salários para pagar crédito de natureza alimentar, vírgula, independente da origem. Então não se pode mais interpretar que eu só posso penhorar alimentos para pagar alimentos estrito sensu, alimentos de direito de família. Ok? Aí fala, de acordo, mas a penhora vai ser feita de acordo com o artigo 528, parágrafo 8º. Então eu vou ao 528, parágrafo 8º, que trata de execução de alimentos, e olha o que ele diz no parágrafo 8º, porque o próprio artigo faz remissão. 528, parágrafo 8º, diz o quê? Vamos lá. Tá, achei. Estou com ele aqui. 528, parágrafo 8º, diz o quê? A exequente pode optar para promover o cumprimento da execução da sentença desde logo, mas também fala em 529, parágrafo... Deixa eu ver, 529, qual o parágrafo 529? 529, parágrafo 3º. Sem prejuízo do pagamento de alimentos da débita vencendo e vencida nos termos do caput, a soma da parcela não pode ultrapassar 50% de seus ganhos. O 529 diz que eu posso piorar bem de família, natureza alimentícia, mas não superior a 50%. Porque os outros 50% ficam no mínimo existencial. Ou seja, com o novo código eu posso penhorar bem de família? Pode. Segunda questão, posso penhorar 100% do seu salário? Bem de família não, me equivoquei. Com o novo código eu posso penhorar
verba de salário? Posso. 50% não, só posso penhorar, ele fala, no limite do artigo 529, parágrafo 3º, e lá está dito, até 50%. Quando isto entrou em vigência, recentemente o TRT da nossa região, inclusive, cancelou a súmula 11 do TRT1, que dizia que era absolutamente impenhorável o bem de família. Porque hoje, à luz do artigo 833, parágrafo 2º, deixa eu ver se é parágrafo 2º, do 833, parágrafo 2º, é isto mesmo, é possível penhora de salário para pagar qualquer dívida alimentar, estou lendo o Código de Improviso, independente de sua origem. Não há mais como interpretar que eu só penhoro o bem de salário para pagar alimentos advindos do direito de família. Não, hoje eu penhoro alimentos, salário, para pagar alimentos independentes da sua origem. Como o salário tem característica alimentar, eu posso penhorar o salário do meu empregador para pagar o meu salário. Só que a lei fala das balizas no limite do artigo 529, parágrafo 3º. E lá diz só pode penhorar até 50%. Professor, o senhor já teve situação de penhora de salário? Já. Com o novo código. No processo trabalhista? Já. Mas também já tive situações de juízes que não estava atualizado e indeferiu. E só lá no tribunal. Por exemplo, a 10ª turma, na relatoria do desembargador Leonardo Borges, ele deferiu penhora de salário de 30% do empregador antes mesmo da vigência do Código de Processo Civil, que estava-se em vacatio legis. E mesmo assim, no período da vacatio legis, que foi durante um ano, ele permitiu a penhora. Então nós inovamos para que não é mais possível, você deve R$100 de salário de uma pessoa, você ganha R$5.000 e você não pode penhorar os R$100 do seu salário. A OJ 153 continua lá, mas não tenha dúvida que o tribunal vai fazer adaptações, alterações na sua JST, como fez o TRT, que cancelou a súmula 11ª deles. Então, a grande inovação que nós fizemos na questão de penhora foi permitir penhora de bem de família, perdão, estou toda hora bem de família, permitir penhora de salário para pagar dívidas de natureza salarial, vírgula, independente da origem. Então, posso penhorar salário para pagar salário. Ok? Dona Lira Salgado também aí, né, Dona Lira? Valéria diz, mas o credor tem que ganhar mais de 50 salários. Não, Valéria. São duas situações que está lá no parágrafo 3º. Eu vou ler para você para a gente explicar. Diz o 833 o seguinte, Valéria. Vamos lá. Deixa eu achar aqui o 833. Vamos lá, achei. Vamos lá, olha o que diz o 833. Inclui-se na parágrafo 2º o disposto no inciso 4. 4 é a impenhorabilidade de salário. E 10, salário que está na caderneta de poupança. Não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícias, vírgula, independente da origem. Então, entendeu, Valéria? Independente da origem. Se natureza de direito de família, se alimentos advindos de salário, alimentos advindos de atos ilícitos. Aí, para ali, ele fala, bem como. Então, fala, eu posso isso, e quando eu falo bem como aquilo, eu estou falando isto e aditando, é isto e aquilo. Então, posso penhorar salário para pagar alimentos independente da origem. Aí continua o código, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais. Então o código, galera, criou duas situações. Eu posso penhorar salários para pagar alimentos, até 50%, conforme artigo 529, parágrafo 3º. E posso pagar, pode-se permitir a penhora de salários para pagar dívidas que não tenham natureza alimentar, desde que este trabalhador ganhe acima de 50 salários mínimos. Então são duas coisas distintas. Posso penhorar salário. Felipe, meu sobrinho, Felipe Bonfim. Abração, Felipe. Eu posso penhorar então salário, Valéria, para pagar dívida de origem alimentar. E aí eu não preciso ganhar 50 salários mínimos acima, mas posso penhorar salário para pagar dívidas que não têm origem alimentar no que exceda 50 salários mínimos. Ganho 51 salários mínimos, a minha dívida não é alimentar. Pode penhorar meu salário? Pode. Os 51 salários mínimos, não. O que excede? Penhorar um salário mínimo. Ganho 2 salários mínimos.
A dívida que estão me cobrando é alimentar. Pode piorar meu salário? Pode piorar meu salário. No limite de até 50%. Por isso que a lei diz, volto a ler o seguinte, diz, o dispositivo inciso 4 e 10 do caput não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de prestações alimentícias, independente da origem, bem como as importâncias excedentes de 50 salários mínimos. Ou seja, eu tenho duas situações distintas ali. E a Valéria diz, sempre dando um show, professor. Obrigado, Rosângela. Obrigado, Rosângela. Daiana também, Daiana Soares, né? Daiana, minha sobrinha, fala, já tem 2 sobrinhos aqui me ouvindo, né? Tem o meu sobrinho Felipe e a sobrinha Daiana Soares. Mônica Vilela Lima Leite também está assistindo. Então veja lá, já criamos essa hipótese fenomenal, né? Agora, diz lá o Luiz, entendimento, vamos lá? Entendimento jurídico, não deu para ler, Luiz, deixa eu ver se eu pego você aqui. Entendimento jurisprudencial permite a penhora de bem de família de fiador. Há nessa situação alguma diferenciação quanto aos aluguéis de imóveis residenciais para imóveis e tal? Luiz Felipe, não é nem entendimento jurisprudencial, é a lei que diz isto, que quando eu sou fiador, está no artigo 3º da Lei 8.009, de 91, diz que quando eu sou fiador para locação, meu bem de família pode ser penhorado. Quando foi alterada a lei permitindo isso, houve uma polêmica, hora dizia que pode, hora não podia, que não pode, mas o Supremo Tribunal Federal disse que é condicional, ou seja, se eu for fiador para o senhor alugar um imóvel, meu bem de família pode ser penhorado, ok? Vamos lá, na sequência, show de aula, professor, parabéns. Ouvindo de sobrinha não vale, né? Obrigado, professor, pela aula. Um beijo, tio, Daiana, arrasando como sempre. Já disse, Daiana, sobrinha não vale. Sobrinha, a gente tá aí de família, a gente sempre elogia. Vamos lá, na sequência, falar agora de penhora de conta conjunta solidária. Isso também traz muito problema. Vamos lá, então você é casado e tem conta solidária e na sua conta tem lá 30 mil reais. Está sendo executado você, não a sua mulher. Pode-se penhorar os 30 mil reais? Claro, aqueles 30 mil reais não é salário, está em outras situações. Muito boa aula, professor. Pode penhorar? Ali a jurisprudência divide. Tem acórdãos que diz que eu posso penhorar o total, por quê? Porque a conta salário é uma solidariedade, e aí pode-se penhorar todo o valor. Tem acordos o qual eu me filio dizendo não, porque a solidariedade numa conta conjunta, a gente chama interna, é você com o banco. Não é para terceiros. Não é para terceiros, percebe? Então, me parece, a jurisprudência contra e a favor, que você não poderia penhorar todo o valor da conta salário. Tem um acordo que eu discuto ele bastante em sala de aula, que uma senhora idosa com Alzheimer, ela tinha conta conjunta com o filho exclusivamente porque ela já estava doentinha, para o filho ir lá sacar isso tudo. E nesse interregno, o filho, a mãe, vendeu o imóvel dela e o dinheiro entrou na conta. E o filho tinha uma execução e penhoraram todo o dinheiro que estava na conta. Esta mãe comprovou que aquele dinheiro que estava na conta, comprovou com a escritura aqui, estou chutando o valor, aqui, excelência, vendi meu imóvel por R$500 mil, 500 mil, esse dinheiro está depositado lá. Não pode penhorar, excelência, esse dinheiro é meu, a solidariedade deu meu filho com o banco e não solidariedade externa. E o tribunal, ao meu sentir corretamente, retirou a penhora, porque entendeu que a solidariedade na conta conjunta é dos correntistas com o banco. E o tribunal ainda fez correto, falou, se ela não provasse, então ia fazer uma presunção relativa, então só poderia penhorar 50%, se ela não provasse que os 500 mil era dela, então ia penhorar 250. Mas a jurisprudência, é verdade, ela anda oscilando, ora entendendo, no meu sentir, erroneamente, dizendo, se a conta é conjunta, a solidariedade pode penhorar o valor integral, independente de quem era o dinheiro. Discordo desse acordo, porque a solidariedade é dos correntistas com o banco, e acordos que eu me feri dizendo não, a solidariedade é com o banco. Se eu provar que aquele dinheiro é do outro titular, não se penhora. Se não conseguir provar, aí presume-se que metade de cada um penhora metade, a outra metade não penhora, ok?
penhora, Vinícius Franco penhora sobre imóvel com promessa de compra e venda. Existe uma súmula, Vinícius, eu acho que eu vou falar de improviso, posso errar o número da súmula, mas ela existe. Eu acho que é a súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, dizendo o seguinte, que se eu tenho aqui a promessa de compra e venda registrada, caráter irretratável, mesmo que ela ainda esteja no nome do outro, não poderia ser penhorado, inclusive eu posso embargar de terceiro, e a súmula fala justamente isso. Ok? Vivian, ou com promessa de cessão de direitos, um pouquinho mais complicado, podemos até tentar lá assim, mas o que a súmula diz é, se eu tenho uma promessa de compra e venda registrada em cartório, tudo direitinho, com bem individualizado, súmula 84, eu posso usar efetivamente este documento dessa promessa de compra e venda registrada e embargar de terceiro. Eu vou tentar achar aqui, se eu não achar, tudo bem, mas eu acho que a súmula é 84 do STJ. Mas como mais de uma pessoa fez pergunta a respeito disso, eu vou verificar se é de fato súmula 84 do STJ. Se não for, eu deixo para vocês pesquisarem, mas já dizendo que esta súmula de fato não sei se é efetivamente exatamente a súmula. Então, respondendo, olha o que diz a súmula 84. É admissível a oposição de embargo de terceiros em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro. Veja, a súmula vai mais. Ainda que desprovido de registro, se for penhorado, eu posso embargar de terceiro. Eu posso embarcar em terceiro. E aí a Gisele me pergunta, e se não for registrada? Gisele, a súmula vai além, ela diz, é admissível a oposição de embargo de terceiros fundada em alegação de posse, advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro. Ou seja, não tenha dúvida que o legislador queria o quê? Queria efetivamente proteger a moradia das pessoas. Fiador idoso pode penhorar? A lei não cria exceção de não penhorar fiador idoso. Inclusive já tive a tristeza de ver fiadores idosos terem seus bens penhorados. Infelizmente, porque a lei não há no Estatuto do Idoso e não há na Lei 8.009 exceção para penhora, porque se a pessoa for idosa ou não. Então, continuando lá, falamos em penhora de conta conjunta, vamos falar por último. Nós já estamos aí bastante tempo, vamos falar do último de penhora de restituição de imposto de renda. Sim, Vinícius, você falou, me refiro ao caso de adquirente de imóvel através de promessa de compra e venda. Sim, exatamente o que a súmula 84 trata. Ela diz que eu posso, baseado na promessa de compra e venda e baseado na posse. Vou ler de novo, Vinícius, só para te esclarecer. Olha a súmula 84 do STJ. Vou ler para você de novo, Vinícius. É admissível a oposição de embargo de terceiros em alegação de posse advinda de promessa de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida de registro. Então, é possível. O caso se resolve com a súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça. Solange, obrigado, professor, suas aulas são maravilhosas desde 95. Não fala isso não, menina, que o pessoal vai saber que eu estou bem velhinho. Vamos falar de restituição de imposto de renda e daqui a pouco eu respondo as demais questões. Às vezes a gente fala, poxa, já tentei penhora de tudo do cidadão e não consegui. Não consegui penhorar salário porque eu percebi que meu crédito não tem natureza alimentar, então não aplico ao novo texto do artigo 833, parágrafo 2º. Ele não ganha mais de 50 salários mínimos para poder fazer a penhora do que excede acima de salário mínimo se a dívida não for alimentar. Mas descobri que esse cidadão tem uma restituição de 6 mil de imposto de renda e ele me deve 4. Vou pedir ao juiz a penhora dessa restituição de imposto de renda. Posso sair vencedor desse pleito? Posso, mas também posso não sair. Porque é uma divergência jurisprudencial. Há vários acordos permitindo penhora de restituição de imposto de renda e outros não. Veja, há certo tempo eu estava conversando no intervalo da aula com o juiz titular da 26ª Vara do Trabalho, o Segal,
Marcelo Segal, e ele diz, eu sempre que me pede, Rosildo, ele me chama de professor, né? Marcelo Segal, formalista, ele fala, professor, eu sempre defiro a penhora quando me pedem de restituição de imposto de renda. Sempre defiro. E aí, a gente continuando, eu explico por quê. O que é o imposto de renda? O imposto de renda é assim, eu tenho meu salário, dependendo da alíquota, o meu empregador retira a parcela e paga o imposto de renda. No final, eu posso ter restituição. Aí tem autores que falam, mas aquela restituição era do meu salário, vou chutar, tá? Que eu não sou ruim em cálculo. Ganhava 3 mil, paguei mês a mês R$200 de imposto de renda. Tirou esses R$200, perdeu a natureza salarial? Aí tem autores que falam, não. Quando a restituição do imposto de renda está me restituindo parte do meu salário que foi retirado. Quem pensa assim, os acordos que pensam assim falam, então não é possível. Acordos outros que eu me filio, que o juiz Segal da 26ª Vara do Trabalho se filia, que várias turmas do STJ se filiam, é o seguinte, ora, quando você retira o valor do salário, ninguém tem dúvida que realmente retirou uma parcela do seu salário. Se isso fosse devolvido no mês seguinte, era tão próximo que não perdeu o caráter salarial. Mas como este valor é restituído muito tempo depois, o afastamento do valor do ato que descontou, a devolução, que às vezes chega a ser 1 ano, esse afastamento perdeu a natureza jurídica salarial. E se perdeu a natureza jurídica salarial, você pode sim pedir a penhora da restituição do imposto de renda. É por isso que se você se debruçar, se você tiver uma mirada sobre a jurisprudência, você vai ver acordos do STJ permitindo a penhora de restituição de imposto de renda e outros não permitindo. Eu lá no meu escritório já consegui receber créditos pequenos de juizados especiais quando todos os métodos que a gente tenta terminou, está num período de restituição, e nós estamos em período de restituição do imposto de renda, eu sei que essa pessoa tem restituição, peço ao juiz para oficiar a receita para bloquear a restituição, e tenho com certa frequência conseguido receber essas restituições, mesmo sabendo que tem jurisprudência contrária a isso. Ok? Mesmo sabendo. Viviane, excelente didático. Então, obrigada, Viviane. Então, mesmo na divergência, se há uma possibilidade, é bom que nós requeiramos isto. Sou daqueles que entendem que realmente tem natureza salarial. Mas quando você afasta e tem muito tempo depois para devolver, essa distância do lapso temporal do fato gerador que retirou o valor e que devolveu, perdeu a natureza jurídica salarial. E outra situação me leva a crer que essa posição está correta. A restituição do imposto de renda não é necessariamente de salário. O artigo 43 do Código Tributário Nacional fala que você tem que pagar imposto de renda, está lá escrito, estou quase que lendo o improviso, renda de qualquer natureza. Então se você tem, por exemplo, um imóvel alugado e recebe aluguel, naquele aluguel incide imposto de renda. E ele não é salário. Quando eu tenho a restituição do que eu paguei a maior daquele aluguel, não se pode falar isso não é penhorado, porque isso é fruto do meu salário. Isso não é fruto do meu salário. O artigo 43 do CTN fala que paga imposto de renda de qualquer natureza. De natureza salarial, de natureza não salarial. Então não se pode, até aquela corrente que entende que o desconto do imposto de renda, quando devolvido tem natureza salarial, até aquela corrente tem que ser mitigada para verificar quando a restituição é do imposto de renda pago do salário ou quando a restituição é de imposto de renda pago de outras rendas que não a renda salarial. Mas mesmo assim, sou daqueles que tenho como entendimento que, mesmo sendo salário, é possível a penhora do imposto de renda. Ok? Da restituição do imposto de renda. Luciana Raposo, que me diz muito boa colocação sobre a afastabilidade da natureza salarial no caso da restituição de imposto de renda. Inclusive, Luciana, tem uma aula recentemente, uma pós-graduação, acho que foi da OAB, e que discuti lá a gente tem, aqui eu estou na minha casa, lá a gente tem mais
instrumento para dar aula, tem telas de plasma, tem tudo. Botei lá numa tela de plasma vários acordos a favor da penhora e discutimos a essência de cada um deles. E por lealdade intelectual, coloquei também lá acordos contra, discutindo a essência e comparamos os dois para discutir qual é o melhor. Afinal, direito, na verdade, é dialética, a gente vai discutindo e colocando posições. Então, posso pedir diretamente penhora de aluguéis quando o meu devedor é locador? Sim, porque isso é penhora de crédito. Aí não é nem se é de imposto de renda ou não. Créditos, Solange, são passivos de penhoração. O que pode aquela pessoa alegar que aquele aluguel, se for verdade, não será penhorado, tem natureza jurídica alimentar. É aquele idosozinho que usa aquele crédito lá para pagar lá seu aluguel. Mas se não, não. Pode, eu posso penhorar qualquer crédito. Ainda ontem eu fiz uma petição pedindo ao juiz para penhorar o crédito que uma empresa tem para receber de outra. Exemplifica melhor, professor. Eu estava numa execução trabalhista, e podia ser, não ser trabalhista não, tá? É que foi isso, eu me lembro que eu fiz a semana, uma execução trabalhista, a empresa não tinha mais patrimônio nenhum, a sede dela era alugada, mas eu sabia que essa empresa presta serviço, é uma empresa de segurança, sem dizer o nome, posso prestar serviço à Caixa Econômica. Esse segurança que a gente vai lá. E a Caixa Econômica não paga ela. Então ela tem um crédito. Pediu o juiz que oficiasse a Caixa Econômica para penhorar o crédito que esta empresa tem junto à Caixa Econômica. O juiz, provavelmente, que esse caso ainda estou com a resposta, mas já fiz várias vezes, o juiz comunica que a Caixa Econômica não paga mais a empresa. Ela deposita o juízo e esse valor que é objeto de penhora. Nisso, respeito você porque comenta mais fundamentado na legislação. Um professor razoável, um advogado razoável, um jurista razoável, o que eu critico, muita gente pode falar, é assim, Nisso, porque eu acho que é assim. Não, é assim, a gente tem que afirmar e construir a sua posição doutrinária. Eu brinco muito em sala de aula nisso, quando às vezes eu tenho um aluno, graças a Deus, é raríssimo, eu não gosto do senhor, professor. Aí eu pergunto, por quê? Porque eu não gosto. Aí eu não dou ouvido. Não fundamentou. Eu não gosto por isso, isso e isso. Agora deixa eu pensar se a fundamentação está correta, se eu estou errado, eu tenho que mudar meu comportamento. Posso até não mudar, achar que teu argumento está equivocado, mas eu vou lhe ouvir. Porque você não disse simplesmente não gosto. Você argumentou o seu não gostar, e eu tenho que pensar. No direito é mesmo. Não adianta dizer, excelência, eu quero que a penhora da restituição do imposto de renda. Porque eu quero. Não, eu quero a penhora porque eu entendo que essa restituição não tem natureza salarial. Porque o artigo 43 do Código Tributário Nacional diz que paga imposto de renda de qualquer natureza. Porque nem toda restituição de imposto de renda advém de salário. Porque a jurisprudência leva lá acordos dizendo se descontou do afastamento do ato que descontou do salário a devolução, perdeu a natureza alimentar. Aí é possível que você consiga essa restituição. Por último, senhores, que eu acho que eu já estou muito tempo aqui comentando com vocês, vou falar do último item, vou falar rapidinho, porque senão eu teria que entrar em vários temas de direito empresarial, não que eu não tenha conhecimento sobre esse específico, de tudo empresarial, óbvio que eu não tenho, que eu não sou professor de empresarial, mas é a possibilidade de penhora em cotas de sociedade limitada. Boa noite, Rosildo, boa noite, Rosa, que é a hipótese do artigo 835 do Código de Processo Civil, e eu vou a ele. Pedi recentemente de uma empresa, a penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. E se eu for lá, por inciso 9, diz ações e cotas de sociedade limitada. Eu posso penhorar cotas de sociedade limitada? Posso. Está lá no artigo 835, inciso 1 do CPC. Ok? Uma penhora difícil de ser feita. A Beth me pergunta, qual é o procedimento para a penhora de crédito no rosto dos autos? Dá só um minutinho, Beth, que eu já te respondi, deixa eu só concluir aqui. Então eu posso fazer esta penhora. Tá, e se você continuar, do documento de penhora, de registro, de depósito, se você continuar lendo o código da realização da penhora, você tem no código, eu anotei aqui, olha a minha colinha aqui, eu anotei aqui, cotas de penhora, artigo 835,
artigo 1026 e 1031 do Código diz como é feito, e o próprio Código de Processo Civil. Eu estou tentando achar o artigo aqui, não sei se é o 831, inciso 9, fala da penhora. 831. E logo, documentação de penhora, vamos lá, dação em lugar da realização da penhora, considerar feita a penhora, modificação da penhora de dinheiro, da penhora de crédito. Então vamos lá, primeiro, Beth, você que falou qual é a questão, como é que se faz a penhora de crédito. A penhora de crédito está no artigo 855 do Código de Processo Civil. Ah, tá, achei. Artigo 861 te dá todo o desenho de como se faz a penhora de cotas de sociedade limitada. Aí diz o artigo 861, penhoradas cotas, as ações do sócio em sociedade simples ou empresário, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 meses, para que a sociedade, então o juiz vai dar um prazo de 3 meses para a sociedade, faça o quê? Apresente balanço para saber quanto custa cada cota. 2, ofereça as cotas ou as ações aos demais sócios. Então, primeiro momento que se tenta que quem arremate, compre aquelas cotas, seja os próprios sócios, subscrevendo o capital social e esse dinheiro que será pago. Mas se os sócios não tiverem interesse, diz o inciso 3 do 861, não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, procederá à liquidação das cotas ou das ações, depositando o valor apurado em dinheiro. Aí vai ter que vender as cotas. As cotas serão arrematadas por terceiros. Terceiros estranhos entrarão na sociedade. Mas veja que diz lá, parágrafo 1º do 861, para evitar a liquidação das cotas ou das ações, então, para que a sociedade evite que terceiros entrem, a própria sociedade, se dinheiro tiver, pode comprar essas cotas e deixe essas cotas na tesouraria até que algum sócio possa efetivamente ter um interesse em subscrever. Por isso que a gente chama esse nome de ações se for ações ou se for cotas, a gente chama cotas entesouradas. É cota que virou tesouro? Não. Penhorou as cotas custam lá 40 mil, a sociedade tem 40 mil, ela compra as cotas, a sociedade não é sócia dela mesma, então as cotas ficam na tesouraria, que a gente chama de cotas entesouradas. Paga seu devedor. Amanhã alguém pode dos sócios subscrever. Isso para evitar que terceiros arrematem essas cotas. Então como é que faz? O juiz dá 90 dias, penhorado, 861 traz o roteiro. Os sócios podem comprar as cotas, paga o credor exequente. Se os sócios não compram as cotas, o que pode ser feito? Essas cotas poderão ser arrematadas por terceiros, ou se a sociedade não quer que isso aconteça, o que faz? A própria sociedade compra as cotas, não é? Cotas congeladas, é verdade. Compra as cotas e deixa na tesouraria até poder, efetivamente, algum sócio que tenha condições de aumentar a sua participação comprando aquelas cotas, ok? Então veja, eu queria comentar em linhas gerais isso, deixa eu ver se dá tempo de responder mais uma pergunta ou outra. Valéria, morrendo de vergonha, professor, mas não consigo entender o artigo que fala sobre a impenhorabilidade de salários, a impenhorabilidade de salários inferiores a 50 salários mínimos. Muito confuso, Jesus! Vou terminar então respondendo essa questão para a senhora de novo. Vamos lá, não tem que morrer de vergonha nada, a gente está aqui para aprender. Tem um montão de coisas também que eu não sei. Vamos lá, o que diz o artigo 833? Ele diz o seguinte, parágrafo 1º, Valéria. Olha lá, o disposto no inciso 4, o que é inciso 4? Não penhora salário, montepio, qualquer verba de natureza salarial. Inciso 10, caderneta de poupança. Então ele diz, o disposto no inciso 4 e 10 do caput não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícias, independente de sua origem. Então ele diz, olha, não se penhora salário. Mas se for para pagar dívida alimentícia, independente da origem, penhora-se sim salário. Aí no final ele diz assim no parágrafo, observando os parâmetros, observando o disposto no artigo 528, parágrafo 8º, e 529, parágrafo 3º. Então vou lá ao 529, parágrafo 3º. 529, parágrafo 3º, diz que pode penhorar para pagar alimentos até no valor de 50%. Então o que eu concluo? Se eu interpretar o 833, parágrafo 2º, no 529, parágrafo 3º, para pagar qualquer dívida de natureza alimentar, seja alimento de direito de família ou alimentos de salário, de direito de trabalho, eu posso penhorar o teu salário num patamar de até 50%.
porque eu combinei o 833, parágrafo 2º, com artigo 529, parágrafo 3º. Mas depois o legislador fala, pode penhorar para pagar alimentos, independente de sua origem, bem como as importâncias excedentes de 50 salários mínimos mensais. Então vamos interpretar português. Ele diz, posso penhorar salário para pagar dívida alimentar independente da origem. Isso é uma hipótese. Quando o legislador diz língua portuguesa, bem como, então ele está dizendo essa hipótese mais essa. Esse bem como é um aditivo, um conectivo de adição. Quando eu digo assim, eu gosto de manga, bem como de laranja, então estou dizendo eu gosto de manga e também gosto da laranja. Eu gosto das duas frutas. Quando o legislador disse lá, pode penhorar salário para pagar dívida de origem alimentar, independente da dívida alimentar, independente da origem, bem como, então ele criou outra hipótese, bem como, que, então outra hipótese, então quando ele diz, bem como as importâncias excedentes de 50 salários mínimos, então ele diz, posso penhorar para pagar dívida alimentícia, independente de origem, bem como, ou seja, uma segunda hipótese, bem como as importâncias excedentes de 50 salários mínimos, bem como aqueles trabalhadores que ganham acima de 50 salários mínimos. O que for acima de 50 salários mínimos é penhorado. Ganho 53 salários mínimos, a dívida não é alimentar. Pode ser penhorado? Pode. 53 salários mínimos? Não, só os 3 salários mínimos, que são as dívidas, que são aqui, olha, bem como, volta de novo, bem como a importância excedente, o que excede a 50 salários mínimos. Então, resumindo, eu tenho duas formas de penhora de salário. Para pagar natureza alimentar, independente da origem, bem como para dívidas outras que não sejam de natureza salarial, para salários que excedam de 50 salários mínimos e no que excede. 52 salários mínimos, penhora 52? Não, penhora os dois, ok? Senhores, com essas considerações, fala Titi, Beth, a minha questão. Ô Beth, você pode até me mandar por e-mail, Beth, porque infelizmente nem tudo dá penhora no rosto dos autos. Vou falar então muito rapidinho. Quando você faz penhora no rosto dos autos, por que é rosto dos autos, Beth? Aqui não está o processo? Aqui não está a capa do processo que chama de rosto? A penhora é escrito aqui. Então, falar bem rapidinho. Então, veja lá, estou executando você, Beth. Estou executando você 30 mil. E você está executando uma pessoa que você vai receber 30 mil reais. Então, eu peço ao juiz no meu processo que expresse ofício para o juiz o teu processo para pedir que ele faça a penhora no rosto dos autos. Aí fica na capa daquele processo que há uma penhora daquele crédito. Logo, quando você ganhar, você não recebe esse crédito. Esse crédito, na verdade, vai ficar à disposição do juiz da outra execução para me pagar. Fica no rosto. Por que se não ficar no rosto, a execução continua normalmente, o juiz já esqueceu diversos processos, na hora você pede um mandado de pagamento, o juiz te paga. Quando você pedir mandado de pagamento, que você executou lá a pessoa e recebeu 30 mil, ele vai olhar a capa do processo, não posso expedir mandado de pagamento para ela, porque tem uma penhora no rosto dos autos, o juiz da terceira vara cível. Esse dinheiro vai ter que ficar à disposição do juiz da terceira vara cível para pagar o crédito lá. É isso que a gente chama, grosso modo, de penhora no rosto dos autos. Bom, me despedir só vendo o Sérgio, professor, excelente aula, parabéns, obrigado, Eliomar Guerra, lá de Cordeiro. Professor, quando você volta a Cordeiro? Quando convidar e quando encaixar com a minha agenda. É só falar com o doutor Flávio que ele vê isso para você. Valéria Jacombe, parabéns, entendeu, Valéria? Bonitinho? E Nelly, boa noite. Boa noite para vocês também. Solange, aula maravilhosa. Obrigado pelo maravilhoso. Eu sempre digo, Solange, é bom ter amigos que a gente sempre recebe elogios. Por isso eu digo, a gente tem que sempre fazer amigos. Senhores, definitivamente agora, por mais que eu queira, eu tenho que me despedir de vocês, até porque daqui a pouco eu vou tomar uma sopinha, que está um frio aqui, não sei se é onde vocês moram. Não sei se é onde vocês moram. Deixa eu dar meus recados finais para eu me despedir de vocês. Primeiro deles, Gisele, muito obrigado. Ouvi que é uma super aula de uma colega que dá aula da mesma disciplina que a minha, me deixa muito confortável. Volto a dizer, a gente tem que se encontrar, Gisele, para tomar um cafezinho, hein? E não pode ficar, não vou marcar não, que isso é papo de carioca, né? É ligar para a gente tomar mesmo café.
Deixa eu fazer só meus avisos finais. Parece comercial de televisão, né? Fazer avisos finais. Primeiro, falar sobre o meu novo curso. A gente está terminando amanhã. Pena que peguei no final. Pois é, Rosa, ficou vendo Força do Querer. Aí me pega no final. Primeiro, falar do nosso novo curso. Amanhã eu termino a última aula do módulo de resposta do réu, da minha aula de prática, do meu curso de prática. Ficamos 2 sábados descansando, que a gente sempre, um módulo ou outro, a gente dá 2 sábados de descanso. E começamos nosso novo curso no último sábado do mês de julho. Mas como é que é a regra direitinho? É só ligar para o Dr. Flávio Percy, que está também na sala, estou acabando de ver o nome dele aqui, e ele vai orientar como é que faz matrícula, como é que faz tal. Nesta aula, o que a gente vai ensinar? A gente sempre dá uma parte de processo civil, a teoria, e depois vamos ensinar a fazer o desenho das peças processuais. Pedir para você que compartilhe. Miraildes, lá de Feira de Santana da Bahia, Miraildes. Tudo bem? Um beijo para você, Mira. Pedir para vocês para compartilhar esta live para as demais pessoas, para a gente divulgar o conhecimento, divulgar o saber. Sou daqueles que sempre digo, conhecimento tem que ser dividido, não pode represar só para você, ok? Então pedir para vocês divulgarem esta live e por um eu pedir que vocês me sigam lá no Facebook. Vamos tentar fazer, a gente está sempre tentando, sempre que possível, passar isto para as demais pessoas, para a gente dividir o conhecimento. Quando fiz meus cursos aí, sempre aprendi que aquela pessoa que aprende e guarda só para si, desconfia dessa pessoa que não pode ser um bom sujeito, ou pelo menos o coração não está repleto de amor. Conhecimento tem que ser partilhado. Se Deus nos deu a possibilidade de aprender, a gente tem que ter a possibilidade de ensinar aos outros. Porque até você sabe muito de uma coisa e não sabe muito de outra. A gente não consegue saber tudo. E aí, quando você quiser que o outro compartilhe o conhecimento dele, e ele nega, você fala, poxa, mas eu neguei tanto. Então vamos distribuir, vamos partilhar esta aula de hoje. Rosa, ainda te amo muito. Bacana, Rosa. Muito, muito obrigado. Amor é em mão dupla, né? É bom a gente amar, que faz bem, não só para a pessoa que a gente está amando, faz bem para a gente. Amor é um bom sentimento, está no nosso coração, é o que vale. Ok? Falar com a Gisele, café não, né, Gisele? Tomar um chopp, é verdade, Gisele. É melhor a gente tomar um chopp, né? Do que um cafezinho. Mas de qualquer maneira, o chopp ou o café é só para a gente se encontrar, botar o papo em dia, rir, conversar das nossas épocas lá que a gente dava aula junto, tá? Dr. Flávio dizendo, estou acordado até agora, professor, vou solicitar hora extra. Não, porque o senhor não está trabalhando, o senhor está me assistindo, Dr. Flávio, exclusivamente o senhor quer. Não posso falar assim, porque depois o pessoal vai dizer que eu estou fazendo assédio moral para o senhor me processar. Não adianta, ganha e não leva, porque eu não tenho dinheiro, né, Dr. Flávio? Sou um pobre professor. Vamos falar um pouquinho da Nice, estamos divulgando, tanto que meu cunhado de Piracicaba está curtindo suas aulas. Sérgio Alisson, não vou conseguir falar o restante. É Cochamasque, é isso? Fuzete. Ok. Rodrigo assistindo, um abraço. Rosa, chamo muito. Miraildes, um beijão para você. Miraildes, Gisele, vamos trocar realmente o café por um chopp. O café está muito comportado, né, Gisele? Mônica, como sempre, um show. Dá um abraço, Mônica, no Ribamar. Maria da Conceição, um beijão, Maria. Rosa, já falei, só para falar com todo mundo. Luciana Raposo, boa noite, um beijão. Valéria, espero que tenha entendido o 843. E, gente, mais uma vez, um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima, ok? Fui!